E aí, pessoal, tudo bem? O meu nome é Aline Gamba, eu sou repórter de justiça aqui no BE Notícias e hoje eu estou com uma visita super ilustre. Visita não, que a gente está aqui no modo online, mas eu estou com a desembargadora Nájila Brito, do Tribunal de Justiça da Bahia. Por gentileza, doutora, se apresente. Para me apresentar, eu estou sendo até exagerada às vezes, porque eu sou uma julgadora que tem cinco funções jurisdicionais, ou seja, eu trabalho em processo de cinco competências. Além disso, eu coordeno cinco comissões, né? Além da coordenadoria da mulher, da ouvidoria da mulher, eu também sou presidente da Comissão de Participação Feminina, da violação contra os direitos humanos, enfim, é algo que, ao mesmo tempo que dá muito prazer fazer tudo isso, às vezes eu fico sem tempo. Estou aqui com as amigas da ABMCJ, que é a OAB feminina, digamos assim, né? Um organismo privado, e elas estão aqui para me convidar para fazer uma palestra dia 18, em agosto, né? Agosto é aniversário da Lei Maria da Penha, então todos os organismos fazem alguma coisa e a gente fica assim querendo ajustar tudo. É Além isso disso, eu sou mesmo. professora da Universidade Católica de Salvador, ensino direito de família há mais de 20 anos e gosto muito de tudo isso, não consigo me desligar. Hoje mesmo eu falei com a vice-reitora, a professora Germana Pinheiro, que era bom eu ter uma suspensãozinha de um semestre, pelo menos, por causa do COSEVID, Sim, que vamos me falar sobre obriga ele. a viajar, né? E aí ela disse, não, pode ficar que vai dando. Eu sempre provoco os alunos para fazer atividades eles mesmos, né? Que hoje aprendizado moderno é dessa forma. Então a gente vai dando um jeito e vai ficando. Sim, sim. Desembargadora, a senhora é uma mulher de muitas facetas, né? Trabalhadora, já vimos aí pelo seu extenso currículo. E atua há mais de 12 anos, se eu não estiver errada, em defesa dos direitos das mulheres. O que mudou nesse É, período no combate à violência de gênero aqui no estado da Bahia? olha, a mudança é muito grande, porque houve uma conscientização dos órgãos governamentais e também da sociedade civil de que todos precisamos estar unidos para trabalhar juntos e tentar coibir essa violência que é tão comum, né, no nosso dia a dia. Houve também muita informação para as nossas mulheres dos seus direitos, do que é a violência doméstica familiar, dos tipos de violência e que elas precisam procurar ajuda em todos as portas, né, que se abrem para ela, como por exemplo as delegacias, os CRAs, os CREAS, aqueles órgãos que são do município ou que são do estado e que podem ajudar essas mulheres. Então é uma mudança que eu diria que ela traz assim ao longo desses anos avanços significativos, especialmente nisso que eu estou falando agora, da rede de proteção e o protagonismo do judiciário baiano. Né? É um tipo de trabalho voltado para ações, né, na defesa do direito das mulheres.
Bom, agora que a doutora Nájila já mudou de cenário, eu vou passar para a próxima pergunta. Tá aí com um cenário diferente, tá aparecendo mais. Bom, a senhora mencionou em algumas entrevistas a importância da interpretação mais acurada da violência contra a mulher. Como isso se traduz no judiciário? Isso se traduz numa busca de conscientização dos juízes, que tem que ter um olhar, eu costumo brincar de um olhar mais caridoso, um olhar de equidade, um olhar de enxergar as coisas como elas são, e se colocar no lugar daquela mulher que está em situação de violência doméstica. Isso não é só empatia, não precisa sequer ter empatia, é saber que tem que julgar com perspectiva de gênero e cumprir a lei. Cumprir a lei significa que vai, quando ela for ouvida, se precisar ser ouvida, para que ela não seja revitimizada, que é algo que a gente tenta evitar a todo tempo, que seja perguntado só sobre os fatos, que não se pergunte sobre vida pregressa dela, o que é que ela faz, o que é que ela veste, por que estava naquele lugar, porque, o que é que ela fez para que ocorresse aquela violência. Porque o processo tem que ter o domínio dos fatos, a prova dos fatos, do que ocorreu. A mulher não está no banco dos réus. Ela tem que ser tratada diferentemente. Por isso que eu falo de uma interpretação mais acurada, mais cuidadosa, e também que se dê atenção a quando ela busca, quando bate qualquer das portas, né, o judiciário é apenas uma delas, dessa rede de proteção, para que ela seja ouvida como deve ser, né, com respeito e com acolhimento. É isso que eu quis dizer com uma interpretação mais acurada. É que, às vezes, se banaliza a violência. Sim. Vou aproveitar que a senhora falou sobre a revitimização e pedir uma opinião da senhora. Sobre o caso Daniel Alves, por exemplo. Esses casos que ficam super famosos. A senhora acredita que esses agressores, ou esses supostos agressores, né, eles podem afastar as mulheres quando há essa absolvição? Eu acredito que seja algo que prejudica muito essa luta das coordenadorias em todos os estados, essa luta da imprensa, que também faz como é que eu diria, cobre, né? Cobre situações diversas, mostrando muitas das situações, e ela pode ficar pensando que não adianta denunciar, e é o contrário, temos que denunciar sim, temos que ir sempre, cada vez mais e mais adiante, e eu até diria assim, observe que ele ficou preso, né, durante algum tempo, e que lá havia um protocolo muito interessante do não é não, e que ela foi ajudada desde o início a ser cuidada, né, ser levada a um médico, e também para obter todas aquelas provas. Mas a gente sabe o que é um processo, né, que é aquela tríade, né, o juiz, o advogado de defesa e o promotor de justiça. Então, uma das teses vai prevalecer, e não fica só no primeiro grau, vai até a segunda instância, que é o Tribunal de Justiça, mesmo no exterior, assim, e depois para onde houver a Corte Suprema, né, uma terceira instância, digamos assim. Aqui nós dizemos sempre até que temos 4 instâncias, porque às vezes chega até o Supremo Tribunal Federal. Então, há diversas cabeças pensantes, e os tribunais superiores e os tribunais de justiça são colegiados, né? Tanto que tem casos até, eu achei interessante, de um processo meu em que houve um empate no STJ, e quando há empate, beneficia o réu. Então, é isso, são todas essas circunstâncias, e por isso que a gente não pode parar de atuar, para explicar para as mulheres tudo que pode ocorrer, mas que isso não é motivo para ela desistir de pedir ajuda.
Bom, já que a gente está falando sobre desafios e não deixar que a mulher deixe de pedir ajuda, eu quero saber quais são os principais desafios enfrentados pela rede de proteção à mulher no estado da Bahia atualmente. Os principais desafios, principalmente, ocorrem no interior. Eu até falo sempre que eu gostaria de trabalhar mais no interior. Às vezes eu não consigo conciliar, porque são 5 competências, 5 sessões que eu tenho que participar durante as semanas. Às vezes não tem de uma, mas tem da outra, de duas, três. E precisamos de um trabalho mais cuidadoso, mais tete a tete, como a gente diz, né? E tentar convencer os prefeitos e toda a organização municipal para que tenha uma rede de proteção forte, para que seja instalada uma rede de proteção, porque tem lugares que não tem uma rede de proteção, que não tem um organismo da prefeitura que atenda essa mulher, que dê a ela os benefícios que por acaso existam, que às vezes elas sequer sabem, e principalmente cumprir uma resolução do CNJ, que é a 116, que os juízes devem determinar o encaminhamento, né, da mulher e também do homem, sempre que concedam medidas protetivas. Por que isso? Porque o acompanhamento, a execução, normalmente é feita pelo poder público, mas cada qual com as suas obrigações. Sim. Aí por exemplo, aluguel social, e nesse sentido, o Porto Seguro está saindo aqui na frente, né, por meio da nossa juíza, que já estamos aqui discutindo, já em termos de presidência, a elaboração de um convênio para que os hotéis lá de Porto Seguro possam acolher por um período máximo de 5 dias, que é aquele momento pior, em que a mulher tem que sair de casa, que ela foi agredida, e se ela retornar para casa, ela pode ser morta. Sim. Então, a iniciativa privada, por meio desse convênio, pode nos ajudar muito, mas aí precisa também que a prefeitura coloque psicólogos, assistentes sociais, porque não é só você colocar a mulher num local que ele não saiba, ou protegê-la de algum modo, né? Colocando a polícia ou alguma coisa desse tipo. É trabalhar ela também, né, por meio de psicólogos e assistentes sociais, para que ela entenda esses fatos pelos quais ela está passando e que ela não desista, que ela continue e que saia dessa situação de violência doméstica. É que às vezes a vítima passa por muito tempo por essa situação de violência, né? Que às vezes acaba não entendendo pelo que está passando e precisa desse acompanhamento. Exatamente, exatamente. Olha, tem uma coisa interessante que eu observei estudando as pesquisas, que é a questão ai, meu Deus, ficou muito próximo, né? A questão de que a maioria dos feminicídios ocorrem no interior. Sim. Então, eu fiquei pensando por que de ocorrerem quase sempre no interior. E eu considero que é a ausência desses órgãos que podem auxiliar, da rede de proteção à mulher instalada em todos os municípios. Porque aqui responde só, aqui e a região metropolitana, que é grande, né, responde por 20% dos feminicídios. E Salvador Especial tem um percentual que beira os 10%. Então, por que isso? Porque aqui nós temos praticamente todos os organismos instalados, uma Casa da Mulher Brasileira, que estão todos os órgãos ali, o convênio com o NEF, que é da prefeitura, porque precisa colocar a Lei Maria da Penha em efetividade. A lei prevê tudo isso e prevê que o juiz não trabalha sozinho nesses casos de violência doméstica. Ele tem que trabalhar com toda essa rede, né? Abrir as portas do judiciário e acolher essa mulher e encaminhá-la para os locais devidos. Quando não tem esses locais devidos, elas ficam desprotegidas, como aconteceu com uma que morreu lá em Santa Cruz Cabralha, em que ela voltou para casa depois de hospitalizada,
não conseguiram prender o suposto agressor, como é Que que tem que diz no falar suposto processo, agressor, né? porque só quando a gente julga, né? E transita em julgado, que aí confirma. Mas é uma expressão que algumas pessoas não entendem, mas que é assim, a gente está ainda instruindo. Então, aquele momento ainda é suposto agressor. E que o suposto agressor retornou, né? Ele pensou que ela tinha morrido, mas ela foi encontrada, hospitalizada, e ele retornou, matou quando ele voltou, não conseguiram prender, e aí ele enterrou-a no mesmo local. Então, é uma violência que merece um cuidado maior, digamos assim, porque são crimes que eu considero bastante complexos, porque envolve sentimentos, né? Envolve é, ódios, né? Raivas, e a gente vê que não se perdoa quando é algo em família, quando é algo que ocorre dentro do âmbito familiar. Doutora, me surgiu aqui uma dúvida, talvez até seja uma curiosidade. É verdade que a Lei Maria da Penha, ela não se aplica apenas à mulher, mas qualquer pessoa num contexto familiar poderia ser mãe e filha, filho e pai? É verdade essa informação? Não, não. Em parte é verdade do que você falou. A Lei Maria da Penha protege a mulher cis, ou seja, aquela que se reconhece como mulher e que é heterossexual, como também ou bissexual, enfim, e que são diversos gêneros que existem hoje, são reconhecidos, né? E também a mulher trans, que é aquela mulher que não nasceu com os órgãos sexuais femininos, a sua genitália é masculina, mesmo sem ter feito cirurgia para mudar de sexo, elas são acolhidas nas varas de violência doméstica e é aplicada a Lei Maria da Penha para esses casos, ou seja, mulheres cis e mulheres trans. Para ficar bem claro, mulher cis é aquela que nasceu com aquele sexo e se reconhece como pessoa daquele sexo do seu nascimento. A mulher trans nasce com um sexo e se reconhece como de outro sexo. Mas sendo mulher, se reconhecendo como mulher, vai sim ser atendida nas varas e aplicada a Lei Maria da Penha. E não só vara especializada, todo o judiciário. A gente tem 11 varas especializadas na Bahia, mas em todo o território baiano, qualquer juiz criminal onde não haja vara de violência especializada vai atender esses casos, vai julgar, sim, esses casos. Mas você perguntou coisas interessantes, é que a gente nunca imagina, por exemplo, que uma mãe vai agredir sua filha. Mas você sabia que sim, contexto de violência doméstica e ocorre muito, muito. Eu mesma tive de condenar, eu digo tive porque a prova era bastante forte, porque e num contexto de violação de gênero, né? Porque ela xingou a sua filha, né? E trouxe para casa porque ela estava brincando com o irmão de futebol na rua. E ela então pratica lesões graves na sua menina para ela não se transformar já sabe, né? Aqueles tipos de palavrões que se diz, né? Numa vagabunda. E o irmão, que era até mais novo do que ela, não sofreu nada, continuou brincando na rua sem qualquer problema. Então, a gente fica bastante preocupada com tudo isso, que a violência é uma questão cultural, é estrutural. Você vê que ela ainda exige da sua filha algo que a gente fica chocado, porque como é que você pode praticar violência quando a criança está brincando na rua, né? Com, com o irmão e com outros meninos. E pelo simples fato, né, de ser uma menina, que provavelmente na cabeça dessa mãe deveria estar em casa ou fazendo as tarefas domésticas e não na Fazendo rua as tarefas brincando. domésticas. Exatamente. Então, eu condenei nesse caso, e são muitos outros de que a gente vê assim claramente que ali tem uma questão de gênero, né? Sim. Mães defendendo filhos e não defendendo as filhas, é bastante característico mesmo
da questão da violência contra a mulher. Eu vou fazer só mais duas perguntinhas, doutora. Contexto familiar, no contexto familiar, sempre que a vítima for mulher, aí vai ter a aplicação da Lei Maria da Penha. Mas você falou entre pai e filho. Não é Sim, que não vai ter proteção. Ele vai responder, o pai pode responder, ou o filho que bate no pai, vai responder por crime comum. Pode ter, não vai ter medida protetiva, mas vai ter medida cautelar, que podem ser as mesmas previstas na Lei Maria da Penha. Apenas vai ter o nome de medida cautelar. Todo juiz tem o poder acautelador. Então, sim. ele pode é, determinar qualquer das medidas cautelares, se for homem ou se não for incidência da Lei Maria da Penha, que são as três ambiências: doméstica, familiar e de afetividade. Tem que estar numa dessas três ambiências. Agora mesmo está uma discussão, porque estão querendo levar o juiz a interpretar, e claro, os advogados tentam tudo, as questões trabalhistas, né? E a gente tem entendido, isso é o que diz a lei, que só se houver alguma relação de afetividade. Mas, normalmente, se houver alguma violência em situação de trabalho, é a justiça comum, é o Código Penal, o Código de Processo Penal, mas sem maiores consequências de ter maior proteção ou não, porque toda medida protetiva pode ser denominada cautelar para os outros casos. Maravilha. Vou fazer só mais umas duas perguntinhas, viu, doutora? Que a senhora é uma mulher ocupada também. Bom, eu vi em algumas outras entrevistas da senhora que você defende um feminismo de igualdade. Como é que o judiciário pode contribuir efetivamente para essa igualdade? Eu acho que ele pode contribuir quando julgar com equidade, com perspectiva de gênero, porque o que a gente percebe é que ainda tem rastros de um direito português, né? Um direito português que começou com as ordenações que permitiam até que a mulher fosse exemplada ou até morta quando praticasse adultério, né? Inclusive, perdoando, entre aspas, um homem, né, que não chegaria nem a responder, inclusive em relação ao cúmplice. E tem até uma coisa que eu conto aos meus alunos, né, direito de família, dizendo, exceto se fosse desembargador ou algum fidalgo, né, alguém da corte. Sim. Então, você vê que é uma coisa cultural, enraizada mesmo na nossa cultura. E a gente vai tentando, por meio da contadoria, por meio dos eventos inúmeros que a gente faz, as palestras, as conversas, atendendo as pessoas, a gente vai tentando fazer com que o judiciário não seja nem não é que ele seja feminista. Feminista todos nós deveríamos ser, né? Mas aquele feminismo, como você bem falou, o feminismo que prega a igualdade de oportunidades. Se o homem é inocente, ele ainda é suposto agressor. Ele pode vir a ser absolvido? Pode, desde que aprova esses elementos para uma absolvição. Então, a gente aplica a legislação com perspectiva de gênero, né? Não é que vá se colocar como mulher, mas pensar assim, por que essa mulher fez isso nessa circunstância? E saber que a mulher foi criada pensando de uma forma diferente dos homens, porque foi induzida a isto, né? Por isso que tem tantos perdões, tem tanto desistem, não produzem a prova, e aí ocorrem absolvições, além do ciclo da violência, porque nós estamos, como eu falei no início, nós estamos falando de crimes que acontecem e envolvem sentimentos. Aquela mulher amou ou ainda ama aquele homem. Então, se ele vem com flores e diz, olha, eu estava bêbado, mas eu não vou mais beber, eu prometo, eu amo você. E ela pode acreditar e voltar, né, à relação
que às vezes ele está até buscando só para ficar livre do processo, como eles dizem, né? E ela volta, e aquela violência normalmente também volta a acontecer, e alguns dos feminicídios advêm desse vai e vem, né? E a gente sempre aconselha que confie desconfiando, né? Fique com os olhos bem abertos, e a primeira pessoa que toda mulher deve amar é a si mesma. Sim. Então, com isso, se livrar de tudo que tentam engendrar para, no fim, se livrar do processo. É isso que eu acho que a gente pode alcançar. Sem esquecer que também homens sofrem violência, principalmente os mais idosos, quando têm relacionamentos com mulheres jovens, e para eles nós temos o direito penal comum, em que ela vai responder também, mas não com a Lei Maria da Penha. Maravilha, doutora, muito obrigada por essa entrevista. Estou olhando aqui agora para a senhora na tela. A senhora gostaria de dar mais uma dica para as mulheres que estão te assistindo, principalmente aquelas que já viveram ou estão vivendo uma violência doméstica? Pois é, eu acho que toda mulher tem direito a uma vida digna, todas, sem exceção. E por isso elas têm, como eu acabei de falar, amando a si própria, ela tem que pensar mais nela mesma do que salvar a relação, como muitas pensam. A própria família fica dizendo, olha, ele gosta de você, ele fez isso porque gosta muito. Não existe isso. Não romantize violência. Ciúme não é amor. E quando você perceber que a relação está abusiva, você denuncie, principalmente porque a violência não é só física, né? Ela é psicológica, ela é patrimonial, ela é moral, ela é sexual, hoje já se fala de institucional, obstétrica, inúmeras outras violências, e elas não podem ficar no silêncio. Confie nas suas instituições, vá em frente, e com certeza você terá o respeito de todos. Essa foi a nossa entrevista com a desembargadora Nájila Brito, do Tribunal de Justiça da Bahia. Confira tudo em bahianoticias.com.br e até a próxima!